Que aí fica com o mesmo tempo e quando for cortar, corta igual. Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai explicar para vocês o que a DRE é, que é a demonstração do resultado do exercício. Junto comigo eu tenho Antônio Igor e Francisco Yara. Esse é a vaga da nossa matéria de contabilidade intermediária. Mas você não se apresentou no começo. Não, eu tava esperando ela se apresentar, só que ela não se apresentou. Sim, eu não preciso parar, Foi, né? você não falou seu nome. Não, mas eu não preciso parar o vídeo. Não, você pode continuar, depois corta. De novo. Você primeiro fala quem você é, boa noite, fala quem você é, depois você fala isso. Mas você pode continuar desse mesmo jeito, mas nem você apresentar. Também pode cortar. Oi pessoal, aqui é a Andrica. Nesse vídeo a gente vai explicar para vocês o que é a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Junto comigo tem Antônio Igor e Francisco Yara. Esse trabalho é da nossa matéria de Contabilidade Intermediária 2, ministrada pelo nosso professor Dr. Francisco Tavares Filho. Pronto. A demonstração do exercício é a principal demonstração contábil que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele determinado período. Ela sintetiza as receitas, os custos, as despesas, permitindo a... Ai, não. Trava demais, né, meu Deus. Pode recompensar. Essa lista não se trava para quando for fala aí, não. Ah, no caso só começa a introdução, né? Aquele começo da conta. Pronto. A demonstração do resultado do exercício é a principal demonstração que avalia se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele determinado período. Ela sintetiza as receitas, os custos, as despesas, permitindo avaliar se... Isso que é bom gravar uma, tá vendo? Que ela tava falando perfeitamente. Vai, de novo. A demonstração do resultado do exercício, a DRE, é a principal demonstração que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele período. Ela sintetiza as receitas, os custos, as despesas e avalia a capacidade da empresa de gerar resultados econômicos. Aqui a gente tem os usuários internos, que eles são os gestores. Eles usam essa ADRE para avaliar se a empresa teve... A demonstração do resultado do exercício é a principal demonstração que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele determinado período. Ela sintetiza as receitas, os custos, as despesas e permite avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Resultados econômicos. Tá aqui. A demonstração do resultado do exercício é a principal demonstração contábil que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele determinado período. Ela sintetiza as receitas, os custos, as despesas, permitindo avaliar a capacidade da empresa de obter resultados econômicos. Aqui a gente tem os usuários internos, que são os gestores. Eles usam essas informações para tomar decisões operacionais ou financeiras. Tem também os usuários externos, que são os investidores. Eles usam a DRE para ver se a empresa tem muito lucro, se vale a pena eles investirem. Além da DRE, tem outras 6 principais demonstrações contábeis. O balanço patrimonial, ele é um relatório contábil da empresa naquele determinado período. Ele é dividido em ativos, que são os bens e os direitos, passivos, que são além da DRE, tem outras 6 demonstrações contábeis. Tem o balanço patrimonial, que ele é um relatório contábil. Ele é dividido em ativos, que são os bens e os direitos, passivos, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio daquela empresa. Tem a DRE, como eu já falei, que ela
Tem a DRE, que como eu já falei, que ela mostra o desempenho da empresa. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. E como o próprio nome já diz, ela mostra as alterações no saldo dos lucros ou prejuízos acumulados daquela empresa. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido mostram qualquer alteração que tenha no PL durante o período, como capital social, ajustes, distribuições. As demonstrações do fluxo de caixa, que mostra todas as entradas e as saídas da conta caixa. Ela é dividida em investimento, financiamento e operacional. Tem a demonstração do valor adicionado, que mostra quanto de riqueza e onde a empresa aplicou essa riqueza, entre os empregados, o governo, os acionistas. E, por fim, as notas explicativas, que elas complementam e esclarecem as políticas contábeis. Vem mais pra frente, outra coisa. Agora vamos falar das normas e da fundamentação legal da demonstração do resultado do exercício. As normas... Vamos falar agora sobre as normas e a fundamentação da DRE, de como ela ocorre, é elaborada corretamente e como se padroniza. A lei que elabora a DRE é a Lei 6.404, conhecida como a Sociedade... Vamos falar um pouco sobre as normas de fundamentação da... Cada vez pior. Vamos ver. Agora vamos falar sobre as normas e a fundamentação da DRE, de como ela ocorre corretamente e como é elaborada, né? A principal legislação que orienta a elaboração da DRE é a Lei 6.404, também conhecida como a Sociedade por Ações, nos artigos 176 a 189. Ela estabelece as demonstrações obrigatórias e como devem ser apresentadas. Os CPCs principais dessa demonstração é o CPC 26, o CPC 00, o CPC 47 e o CPC 16. São 4 CPCs, né? O 26, também conhecida como NBC-TG. Yara, começa de novo. Amiga, isso aí que você tá falando no celular, tá tudo no slide, amiga. Você tá falando das 6, mas eu vou aprofundar cada uma. Amiga, mas isso aqui você sabe. Ai, por que eu vou falar o quê? Se foi isso aqui que você botou pra mim. Exatamente, mas isso aqui você sabe, ó. A Lei 6.404 de 78, que é a Lei das SAs, o artigo 176, isso aqui é basicamente leitura. Eu já deixei esse pra você porque era mais fácil. Então eu faço sobre a competência? Exatamente, você não se aprofunda nas bases normativas, não. Nos princípios apenas, que é o princípio da competência, que fala o quê? Que a gente registra a saída e a entrada conforme acontece os eventos e não com a entrada e saída de dinheiro. Então pronto, eu leio isso aqui e falo isso aqui. Pronto, né? Da continuidade, que a empresa não pode ter data de se encerrar, da prudência. Não, você só vai falar disso, que isso aqui a gente morreu de estudar já, isso aqui você só vai dar uma lida e dizer o que é cada um. Aí, de novo, do começo. Agora vamos falar sobre as bases normativas e fundamentação legal para a construção de uma DRE. Alô, igreja. Oi, você fica com você?
Agora vamos falar sobre as bases normativas e a fundamentação legal para a construção de uma DRE, de como ela é elaborada corretamente e padronizada também. A base normativa da lei, a base normativa é a Lei 6.404, a Lei das Sociedades por Ações. Essa lei está no artigo 176 a 189. Nessas demonstrações temos o CPC 26, o CPC 00, o CPC 47 e o CPC 16, né? Você nem falou o que é, ele falou em CPC, amiga. Vamos lá de novo. Vamos falar um pouco sobre normas e fundamentação legal, que fala sobre como a DRE é elaborada corretamente e como ela é padronizada. A base normativa da DRE é a Lei 6.404, também conhecida como a Sociedade por Ações. Nela está o CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis. Também o CPC 00, que é a estrutura conceitual para a elaboração das divulgações dos relatórios contábeis, né? O CPC 47, que é Não, esse aqui está diferente. Vou botar o CPC 47, é o que trata das receitas, né? Que conhecimento das receitas, está aí no slide, amiga. Mas é porque aqui fica melhor. Ela trata exatamente das Você que receitas. sabe. Vamos falar das normas e fundamentação da DRE. Na Lei 6.404, também conhecida como Sociedade por Ações. Nessa lei está o CPC 26, que ela apresenta as demonstrações contábeis. O CPC 00 é a estrutura conceitual. O CPC 47, ela trata das receitas, e o CPC 16 trata de estoques, como calcular o custo e as vendas. Os princípios fundamentais são a competência, né? Os princípios fundamentais são a competência, que reconhece a receita na data. Não, amiga, tá dando já bem muito que você tá lendo. Todo? Tudo. Princípio da competência é o quê? Que a gente reconhece a receita, a despesa conforme o... Eu vou fazer. Tenha paciência. Mas dá- Não, as coisas não entram na minha cabeça igual entra na sua. Não, amiga, é coisa que a gente já sabe. Certo? Eu não sei, Igor. Se eu soubesse tudo, eu tinha tirado uma nota boa, Igor. Não, a gente não estudou isso agora. Eu sei, mas as coisas não entram na minha cabeça igual entra na Mas sua. tenta mais uma vez, que vai dar certo agora. Vamos falar sobre as normas fundamentais da construção de uma DRE. A base normativa está na Lei 6.404, também conhecida como a Sociedade por Ações. Nela está o CPC 26, que esse CPC apresenta demonstrações de cálculos. Vamos falar um pouco sobre normas e fundamentação legal da DRE, de como ela é construída, uma DRE. A DRE, a base normativa dela está na Lei 6.404, também conhecida como Lei da Sociedade por Ações. O CPC 26, que está nessa lei, apresenta demonstração. Não, amiga, não tá na lei. Não está na lei não, o CPC não é não tá na lei. CPC é fora, a lei é uma coisa, a CF, e o CPC é outra coisa. É outra coisa. É o pronunciamento. Então, vamos lá. Você fala da lei, depois fala do CPC normal. Pronto. A lei 6.404 de 76, conhecida como a lei da Sociedade Tá por bom, Ações. tá bom, não confunda minha cabeça não, que eu já Eu entendi. tô explicando pra você falar, mulher. Então, a Lei da Sociedade por Ações. Sim, aí depois Bom, você vai. Temos também o CPC e aí... pronto, eu entendi. Tá.
vamos falar sobre normas e fundamentação de uma construção da DRE, né? A base normativa é a Lei 6.404, também conhecida como Lei da Sociedade por Ações. Vamos falar também do CPC 26, que é a demonstração contábil, né? Como ela apresenta a demonstração contábil. O CPC 00 é a estrutura conceitual, né, da DRE. Também temos o CPC 47, que fala das receitas, e o CPC 16, que fala de estoques, de como calcular os custos. Pronto? Aí, os princípios fundamentais para os princípios fundamentais são a competência de registrar, de mensurar as receitas e as despesas no período que elas ocorrem e não no período em que entra ou sai o dinheiro. O regime da continuidade, que é a empresa não tem um determinado tempo para parar de existir. A continuidade é tipo assim, terminou o exercício, no próximo período vai continuar existindo. A da prudência é que as empresas sejam prudentes com as datas, para que não ocorram imprevistos. Se deixar muito para cima da hora, ocorrem imprevistos. A oportunidade. Agora a oportunidade eu não lembro, Igor. Você também não. Você também não. Da relevância também não. Posso continuar com a oportunidade, né? Pode continuar. A oportunidade registra informações no momento adequado, sem atraso. Não, então eu troquei. A prudência com a oportunidade. Outra oportunidade, a prudência assim, evita. Não, troquei. Vamos lá de novo. Deu uma relida no que era da oportunidade na relevância. A oportunidade. Você grava tudo de novo. A oportunidade é que ele registra informações no momento adequado. E o da prudência é superavaliar e, entendeu? Relevância, o último. O último que é relevância. Então, mas eu não troquei a prudência com a oportunidade? Foi? Foi. Foi lá. Grava do início. Falando dos princípios. Não dá não, dos Tá princípios. Tá. Os princípios fundamentais aplicados na DRE são a competência, que os princípios fundamentais aplicáveis na DRE da competência, que registra as receitas e as despesas no ato que no período em que elas ocorrem e não no período em que entra ou sai o dinheiro. O da continuidade é que esse princípio ele estabelece que a empresa continue existindo mesmo com o fim do exercício. O da prudência é de superavaliar ou superdesvalorizar o... Não? Super ou sub? O princípio da prudência é aquele princípio que você evita superavaliar os lucros ou subestimar despesas. A prudência é aquele princípio de superavaliar as receitas, os lucros, aliás, e superestimar as despesas. A da oportunidade é que você nunca deixe de fazer... eu estava numa coisa tão bom de registrar as informações. O princípio da prudência é você
nem superavaliar as despesas e nem subestimar as despesas. O da oportunidade é que... Oh, Jesus, eu vou errar nisso, eu vou voltar de novo. Prudência, superestimar e subestimar. Oportunidade de registrar e relevância, informações relevantes que influenciam na decisão do usuário. Os princípios fundamentais são competência, registrar as receitas e as despesas naquele momento em que eles ocorrem e não no momento em que entra ou sai o dinheiro. O da continuidade é que a empresa continue existindo mesmo com o fim do exercício daquele período. O da prudência é de evitar superavaliar os lucros e subestimar as despesas. O da oportunidade é não deixar registrar. O da oportunidade é registrar informações no momento adequado, sem atrasos, para que não fique muito corrido e a empresa perca prazos. E a relevância é incluir informações que realmente influenciam na tomada de decisões, tanto para usuários internos quanto para usuários externos. Mas foi. Deixa eu voltar. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito e a estrutura básica da DRE. Como já foi falado do conceito e da estrutura, ele está fundamentado na Lei 6.404 de 76, o artigo 187. Tá cortando ainda? Tem que ir mais para trás, então. Olha. Agora tá? Deixa eu voltar. Bem, agora nós vamos falar sobre realmente a demonstração da... Desse jeito. Não pode fazer zoada, amiga. Bom, agora nós vamos falar realmente sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE. O conceito a gente já falou, a estrutura básica da DRE ela é regida pela Lei 6.404 de 76, a partir do artigo 187, e aqui nós temos a sua estrutura básica, né? Nós temos o primeiro ponto como a receita bruta de vendas e serviços. O segundo ponto, nós temos aqui as deduções, abatimentos, imposto sobre vendas, que é onde a gente tira aquilo que não foi despesa, mas também não foi... Não, vou voltar. Eu não ia falar sobre despesa aqui, era só lá embaixo. Bem, agora nós vamos falar sobre realmente a DRE, né? Agora nós realmente vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE. O conceito já foi explicado por Andrica. Agora nós vamos falar sobre a estrutura básica, que está na Lei 6.404 de 76, no artigo 187. A receita bruta de vendas e serviço está no nosso primeiro ponto. Aqui estará tudo que a empresa vendeu, tudo que ela arrecadou naquele período. Já aqui no nosso ponto número 2, nós teremos as deduções, abatimentos e impostos sobre vendas. Aqui vai ter os impostos que foi gasto, que ele teve que recolher nas vendas, e também os abatimentos que ele deu para seus clientes. Com essa subtração, nós teremos uma receita líquida. Aqui ainda não temos lucro, aqui nós não sabemos nosso lucro, e nós vamos para o quarto ponto, onde a gente vai tirar o custo das mercadorias, produtos ou serviços vendidos. E obteremos um lucro bruto. Ainda assim, não será o nosso lucro líquido. Ainda teremos mais outras alterações. Por exemplo, aqui no nosso ponto 6, teremos as despesas operacionais. A gente vai tirar as despesas operacionais do período, despesa administrativa, despesas comerciais e outras. Também teremos aqui outras receitas e despesas.
Um exemplo seria de outras receitas. A empresa trabalha com móveis, porém tem um carro que ela não usa mais, ela decidiu vender. Então a gente vai entrar aqui nesse 7º ponto para poder a gente ter o resultado do exercício, só que antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nosso ponto 9 é exatamente isso. Nós iremos retirar o imposto de renda e a contribuição social para termos realmente o nosso lucro líquido do exercício. Tudo aquilo que a empresa teve de lucro durante esse exercício. Aí dá um corte, aí nós vamos para o próximo, que é meu de novo. Para de balançar a caceta. Agora nós vamos falar sobre os componentes. Algo bem rápido, porque já foi falado na estrutura. Nós temos as receitas, que são valores obtidos com a venda de bens e prestação de serviços. As despesas, que são gastos necessários para a manutenção de atividades e obtenção das receitas. E a apuração do lucro ou prejuízo, que é a diferença entre receita e despesa, que é o nosso objetivo principal da DRE. A importância e finalidade. Bem, aqui eu acho que o ponto principal seria avaliar o desempenho econômico da empresa em determinado período. Algumas empresas fazem de forma mensal, de forma trimestral, de forma semestral, só que só é realmente obrigatória de forma anual, dia 31 de dezembro, geralmente. Só que tem empresas que fazem isso de forma mais contínua, de forma mensal, como eu falei, para ajudar na tomada de decisão, que já é o nosso ponto 2. Ela auxilia na tomada de decisão por parte de gestores e investidores. Os gestores, para poder ter aquela tomada de decisão, né? E os investidores para saber se eles vão querer investir, se eles vão parar de investir, se eles vão continuar investindo nessa empresa e outros casos. Permitem análises comparativas com períodos anteriores. Como eu falei, tem empresas que fazem de forma mensal para poder ter essa comparatividade mais próximas, outras fazem assim como querem, de ano em ano, de semestre em semestre, e contribuir para a transparência e a prestação de contas. Qual é o próximo? Yara de novo, né? Tem que ver se tá gravando, porque se acabar a bateria não, a memória aí para de gravar. Aí eu vou ter que apagar o que, meu Deus, o WhatsApp? Vamos levar? Vamos lá. Porque aqui a Yara vai lá ajudando já. Bom, agora vamos mostrar como a DRE se conecta com as outras demonstrações contábeis, né? A DRL com balanço patrimonial, o resultado da DRE, eu acho que eu errei o nome da DRE, tem outro nome. Vamos lá, Deus. Agora vamos mostrar como a DRE se conecta com outras demonstrações contábeis. Com a DRE com balanço patrimonial. O lucro líquido apurado na DRE, ele modifica o patrimônio líquido. Ele altera as contas de lucro ou prejuízo acumulado, dependendo do resultado da DRE, né? Vamos ver o outro. A DRE com fluxo de caixa. A DFC, fluxo de caixa, começa justamente pelo lucro líquido apurado na DRE. A partir disso, ele feito. Vamos lá. A DRE com fluxo de caixa. Começa com o resultado do lucro líquido apurado, né? E a partir disso, ajusta os efeitos que envolvem o caixa, que não envolvem o caixa, como depreciações e... Vamos lá de novo. A DRE com fluxo de caixa, né? Outra conexão da DRE.
que ele começa com o lucro líquido, com o resultado do lucro líquido, né? A partir disso, ele ajusta os efeitos que não se conecta com o caixa, como depreciações e variações de giro de capital de giro, né? Isso, o celular, aqui você vai travar uma vez. Vamos lá de novo. Vamos mostrar agora como o ADRE ele se conecta com as outras demonstrações. Primeiro é a ADRE com o balanço patrimonial. O resultado da ADRE ele afeta o patrimônio líquido. Se for um resultado positivo, ele vai alterar a conta de lucros, e se for um resultado negativo, ele vai alterar a conta de prejuízos acumulados. Ou seja, o resultado da DRE ele vai alterar o PL. Já a demonstração, a DRE com o fluxo de caixa, ele começa com o lucro líquido, com o lucro líquido apurado na DRE. Ele é transferido para o patrimônio líquido e... Não. A DRE com fluxo de caixa, ele começa justamente pelo lucro líquido apurado na DRE. A partir disso, ele ajusta seus efeitos que não envolvem o caixa diretamente, como a depreciação e a variação de capital de giro. Isso ajuda a entender como... Não vai. Isso ajuda a entender... No começo de tudo? Se vai ficar ruim, ficar cortando, tem que deixar a fala inteira. Entendi. Vamos mostrar como a DRE se conecta com as outras demonstrações. Vamos começar com a DRE e o balanço patrimonial. O resultado da DRE no balanço patrimonial, ele afeta as contas de lucros ou prejuízos acumulados. Se for uma DRE positiva, ele vai alterar a conta de lucros. E se for uma DRE negativa, ele vai alterar a conta prejuízos acumulados. A DRE, com o fluxo de caixa, ele começa com a apuração do lucro líquido, né, da DRE. A partir disso, essa DRE, ela ajusta efeitos que não envolvem diretamente o caixa, como depreciações e variações de capital de giro. Isso ajuda a entender quando o lucro verdadeiramente virou dinheiro no caixa da empresa, ou seja, aquele dinheiro que realmente que entra e sai do caixa da empresa. Já o DPL mostra o caminho que o lucro... Sim? Já o DPL mostra o caminho do lucro. Ele evidencia o resultado distinto para as reservas, como dividendos, como lucros acumulados, né? É a demonstração que explica como... Já a DRE com o DMPL é o caminho do lucro. Ela evidencia o resultado, como foi destinado para as reservas, como dividendos ou mantidos como lucros acumulados. É a demonstração que explica
como o lucro modificou o patrimônio líquido da empresa. Vou fazer de novo. Vamos mostrar como a DRE se conecta com outras demonstrações, né? E vamos começar com o balanço patrimonial. O resultado da DRE, ela modifica o PL. Se for uma demonstração, um resultado positivo, ela vai afetar a conta lucros, e se for um resultado negativo, ele vai modificar a conta prejuízos acumulados. Já a DRE com fluxo de caixa, ele começa a partir do lucro líquido apurado na DRE. E a partir disso, ela ajusta os efeitos que não se conectam diretamente com o caixa, como depreciações, provisões e variações de capital de giro. Isso ajuda a entender qual o lucro verdadeiramente do caixa, né? O que entra realmente, o que sai. E quero explicar e não vai. A DRE com fluxo de caixa, ele começa com o lucro líquido apurado na DRE, né? E com isso, ele ajusta os efeitos que não envolvem o caixa da empresa, né? Como depreciações, variações e provisões. Ou seja, é aquilo que entra e sai do caixa, né? Verdadeiramente. E o DPL, ele mostra o desempenho do lucro. Ele demonstra como já o DPL, ele mostra o caminho do lucro. Ele demonstra e evidencia resultados Já o DPL, ele mostra o caminho do lucro. Ele evidencia os resultados que foram destinados a reservas, pagos como dividendos ou já o DPL com a DRE com o DPL, ele demonstra o caminho do lucro. Ele evidencia o resultado, como foi destinado para as reservas, para os pagos como dividendos ou mantidos como lucros acumulados. É a demonstração que explica como o lucro se modificou, como o lucro modificou o patrimônio líquido e mantido como lucro. Não. É a demonstração que explica como o lucro se modificou o patrimônio líquido da empresa ao longo do período. Já o DPL mostra o caminho do lucro. Ele evidencia o resultado, né? Como esse resultado foi destinado para as reservas, pagos como dividendos ou mantido como lucros acumulados. É a demonstração que explica como o lucro se modificou, como modificou o patrimônio da empresa, né, ao longo do período. Agora é quem? Depois a revisa essa aqui. E eu só achei que você está explicando muito sobre as outras demonstrações. Mas é porque aqui não tem, não tem. Mostra o caminho do lucro e ela evidencia o resultado. Ela evidencia o resultado que foi destinado a reservas, tá? Como dividendo ou mantido como lucro acumulado. Agora eu vou falar, chegou, eu vou falar cansado. Aí eu botei. É a demonstração que explica como o lucro modificou o patrimônio da empresa ao longo da vida. Pronto, agora depois vai ser. Isso aqui é isso.
Aqui a gente trouxe um exemplo real de uma DRE, que é da Petrobras do segundo trimestre de 2025. Aqui a gente pode ver que tem as receitas de vendas, que é todo o dinheiro que faz... Aqui a gente trouxe um exemplo real de uma DRE, que é da Petrobras no segundo trimestre de 2025. Aqui em cima a gente pode ver as receitas de vendas, que é todo o dinheiro que a empresa ganha vendendo petróleo, combustível, gás natural. Se totalizou em cerca de 119 bilhões de reais. Aqui embaixo a gente pode ver os custos dos produtos vendidos, que é todos os custos operacionais necessários para produzir esses combustíveis e esse petróleo que a empresa vende, que se totalizou em cerca de 62 bilhões de reais. Quando a gente tira esse custo da receita de vendas, a gente possui o lucro bruto, que ficou em cerca de 56 bilhões. Aqui a gente vê as despesas operacionais, que são despesas de vendas, gerais e administrativas, custos exploratórios para a extração de petróleo e gás, custo com pesquisa e desenvolvimento, custo de imposto e impairment e outras despesas, que elas se totalizaram em cerca de 26 bilhões. Aí a gente tem o lucro antes do resultado financeiro, que ficou em 30 bilhões. Bilhões ou milhões? Bilhões. Bilhões, né? Depois vem o resultado financeiro líquido, que são efeitos de juros e variações cambiais, que a Petrobras ela faz compras muito grandes e tem grandes juros, mas ela também recebe com as variações do dólar, por exemplo. Nesse trimestre em específico, essas variações, logo aqui a gente tem o resultado financeiro líquido, que são efeitos de juros e de variações cambiais. A Petrobras ela faz compras muito grandes, então ela tem grandes juros para pagar, mas ela também recebe com participações financeiras. Nesse trimestre específico, esse resultado financeiro ajudou no lucro, que ficou em 5 bilhões. Podemos usar o mouse. Aqui em seguida, a gente tem o resultado financeiro líquido, que é o resultado de juros e de variações cambiais. A empresa ela paga muitos juros, mas ela também recebe participações financeiras. Nesse trimestre específico, essas participações ajudaram no lucro da empresa, que ficou no total de 5 bilhões. Aí a gente tem o resultado de equivalência patrimonial, que aqui a gente tem o resultado financeiro líquido, que são efeitos de juros e de variações cambiais. A empresa ela faz grandes compras, então ela tem muitos juros para pagar, mas ela também tem participações, como por exemplo na variação do dólar, então ela recebe por isso. Nesse trimestre específico, essa variação ajudou no lucro da empresa, que ficou em torno de 5 bilhões de reais.
Aqui embaixo, a gente tem a equivalência patrimonial, que essa conta é o lucro que a Petrobras recebe com empresas que ela tem participação. Com isso, a gente obtém o lucro antes dos tributos, que ficou em torno de 36 bilhões. Aí a empresa vai calcular o imposto de renda e as contribuições sociais, que ficar em torno de 9 bilhões. E agora sim, a gente tem o valor mais importante da DRE, que é o lucro líquido do período. Então, a Petrobras, no segundo trimestre de 2025, lucrou 26,7 bilhões de reais. Aqui nessa DRE, se a gente prestar atenção, tem essa coluna aqui de notas. Essas são as notas explicativas. Se eu estivesse no site e apertasse aqui, eu seria redirecionado para as notas e veria o que cada um desses números aqui significam. Mas como eu não estou, eu só vou falar por cima o que elas significam para vocês. A nota 4, que é de receita de vendas, ela vai especificar tudo que entra nessa receita, ou com vendas dos combustíveis e do petróleo. A nota 5, que é dos custos, ela vai falar todos os custos relacionados a essas vendas de produtos e de serviços, que tem aqui em despesas e em vendas também. A 20, ela vai especificar essa exploração desses poços. A 19 vai mostrar por que esse ativo se perdeu, que aí ele vira um pânico. A 6 vai falar sobre essas receitas e essas despesas que não entraram no lucro operacional. A 7, ela vai explicar esse A 7, ela vai explicar se vai ter prejuízo ou lucro com esses juros ou com essas participações cambiais. A 21 vai especificar o dinheiro que vem dessas empresas que a Petrobras tem participação. A 12 vai mostrar lá detalhadamente como a empresa calculou o imposto de renda e a contribuição social. E por fim, a 25, que vai mostrar como o lucro foi dividido por ações na empresa. Volta. Pronto. Quem é a primeira pergunta? Temos que aprender ela primeiro. Cadê os textos? Já tá com 48 minutos de gravação. Queira Deus, dê pra nós gravar outra vez, viu? Porque já é quase 9 horas. Cadê os textos? Que o meu celular tá gravando. Não, Texto, aqui, né? as respostas. Aqui, Vou ver se não tá cortando minha cabeça. Essa primeira pergunta é essencial porque mostra o papel estratégico da DRE. Ela ajuda gestores e investidores a entenderem se a empresa é realmente lucrativa, onde estão os custos mais pesados e como as operações estão performando. Em outras palavras, a DRE funciona como um termômetro financeiro e auxilia diretamente na tomada de decisões mais seguras. Bem, a gente abriu aqui algumas interações, né, uma discussão, 3 perguntas, uma para cada componente. E a gente tem como a primeira pergunta, para poder fixar mais o assunto, por que a DRE é tão importante para a tomada de decisão? Essa primeira pergunta é essencial porque mostra o papel estratégico da DRE. Porque a DRE, ela ajuda tanto gestores quanto investidores a entenderem se a empresa é realmente lucrativa, para onde estão sendo levados os custos mais pesados. E, em outras palavras, a DRE funciona como um termômetro financeiro, porque ela auxilia diretamente
na tomada de decisões mais seguras e mostra sempre para onde o investidor, o gestor deve ir em relação àquela empresa. Eu gravo de novo. Eu olhei muito para baixo. Eu tô suado depois de comer. Bem, a gente abriu aqui um espaço para discussão e interação, com 3 perguntas muito importantes sobre o tema. A primeira pergunta é: por que a DRE é tão importante para a tomada de decisão? Essa pergunta ela é muito essencial para esse tema, porque mostra o papel estratégico da DRE. Ela ajuda gestores e investidores a entenderem se essa empresa é realmente lucrativa, aonde esses lucros estão sendo alocados, se ela está lucrando realmente, aonde estão os maiores custos dessa empresa. E, em outras palavras, a DRE funciona como um termômetro financeiro, que auxilia diretamente na tomada de decisões mais seguras. A 2 é quem? Tem que olhar se não vai parar de gravar. Meu medo é esse, eu tô pagando 200 conto de iCode que tá sendo A segunda... Então, a segunda pergunta é: como erros na DRE podem afetar investidores e gestores? Bom, um erro na DRE pode causar sérios danos à empresa, tanto para usuários internos quanto para usuários externos, porque essas informações elas podem alterar verdadeiramente tudo na ponta da língua. Distorcer. A segunda pergunta é: como os erros na DRE podem afetar investidores e gestores? Erros na DRE podem causar sérios danos à empresa, porque eles alteram os valores, eles podem distorcer a realidade da empresa. Para usuários internos, como gestores, eles podem tomar decisões ruins, decisões desnecessárias, investimentos ruins, né? E para os usuários externos, como investidores, eles podem passar uma imagem, a DRE da empresa, ela pode passar uma imagem para o investidor. Se for uma DRE boa, para o investidor investir, e quando chegar no momento lá de avaliar realmente, ver que a empresa não está dando tanto lucro, né? Então, uma DRE bem feita, bem elaborada, com todas as informações certinhas, ela pode tanto trazer, né, dar informações aos usuários externos, trazendo investidores para a empresa, quanto para uma boa gestão da empresa, como tomar decisões certas em momentos certos. Aí você já fica, André, que o primeiro ponto da conclusão é seu. Esse final não é facultativo, que eu ainda não sei, depois da conclusão. Acho que não precisa falar nada, não. Tem obrigado pela atenção, não só. Essas são as referências. Então eu continuo, que eu já vou ser o último da conclusão. No terceiro ponto, nós temos como as tecnologias... Nesse terceiro ponto, nós temos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e IA estão impactando a elaboração da DRE. Calma, respira. Essa é uma questão ainda aí, sabe, presente no futuro. Os softwares especializados em tecnologia. Porque assim já é eu, meu filho. Eu acelerar cálculos e garantir mais. Nesse terceiro ponto, nós temos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e IA estão impactando a elaboração da DRE. Esse é um assunto que já está no nosso presente e
vai estar além do... Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando a elaboração da DRE. Isso já é o que está no nosso presente e vai estar ainda mais no futuro. Esses softwares contábeis já ajudam hoje em dia a prevenir erros, fazer esses relatórios mais automatizados. Acaba tão bem. Eu assim, comigo mesmo, tá doendo. Quando você errar assim, se você tiver em um bem, se você saber que você sabe falar, desculpa e continua. Tá certo. Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando na elaboração da DRE. Esses softwares e a inteligência artificial já são muito presentes nos dias de hoje e vão estar ainda mais no futuro. Eles ajudam a elaborar os relatórios mais rápido, a preencher... Amiga dele, assim, eles estão deixando as coisas mais automatizadas e diminuindo o trabalho que seria repetitivo do coisa. Você fala basicamente isso. Esse ponto é o melhor que tem. Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando a elaboração da DRE. Esses softwares contábeis e inteligência artificial no mundo da contabilidade já está muito presente nos dias de hoje, mas vão estar ainda mais no futuro. Eles ajudam a elaborar relatórios mais rápidos, diminuindo o trabalho repetitivo das pessoas. Essa tecnologia vai se tornar muito mais confiável e só... Tava quase terminando, tava. Reduzir erros, acelerar cálculos. Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando a elaboração da DRE. Esses softwares contábeis e a inteligência artificial já estão muito presentes nos dias de hoje, mas vão estar ainda mais no futuro. Eles ajudam a preencher relatórios, interpretar dados e futuramente vai estar presente na DRE. Eles vão interpretar totalmente a DRE e vão ajudar os investidores, por exemplo. Vai reduzir muito o trabalho automatizando. Deixa eu olhar aqui. Eu vou tirar essa palavra porque eu fico errando. Deixa eu olhar aqui esse texto. Cadê? A tecnologia torna o processo mais automatizado e confiável. Vou trazer pra cá. Mas vai, você consegue. Confia no seu potencial. 58 minutos e 30 segundos já. Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando a elaboração da DRE. Esses softwares e a inteligência artificial já estão muito presentes nos dias de hoje, mas vão estar ainda mais no futuro. Eles ajudam a preencher relatórios mais rápido, interpretar dados e vão reduzir ainda mais o trabalho humano. Essa tecnologia torna o processo mais rápido e confiável, permitindo que a gente foque em análise. Nesse terceiro ponto, nós trouxemos como as tecnologias digitais, softwares contábeis e inteligência artificial estão impactando a elaboração da DRE. Esses softwares e essa inteligência artificial já são muito usados nos dias de hoje e vão ser usados ainda mais no futuro. Eles ajudam a reduzir erros, acelerar cálculos, garantir maior precisão dos dados, vão preencher relatórios mais rápidos do que a gente, vão interpretar, por exemplo, a DRE e passar o resultado para os investidores de forma mais precisa e resumida. Pronto, tá bom, sim. É você. É.
Você já deixa o celular aí pra você, não. Esses dois pontos. Contar a conclusão, eu sou finalmente estudou. Vai lá com calma. Se nós só vamos gravar essa, não vai dar tempo de gravar outra. Já é nove, Mas qualquer coisa, próxima semana a gente nem tem aula. Dá pra vir na segunda. negócio é o Se você não tempo estiver dele, muito tá? ocupado também. Não, dá pra eu vir, mas o negócio é o tempo dele, tá? Para concluir nessa explicação sobre a DRE, agora vamos concluir o nosso vídeo sobre a DRE. O primeiro ponto traz aqui. A DRE é uma das principais demonstrações contábeis, pois mostra o resultado econômico da empresa em determinado período. Ou seja, é a partir da DRE que conseguimos identificar se a empresa tem lucro ou tem prejuízo, como ela performou suas operações e se está conseguindo manter essa eficiência em seus custos e despesas, trazendo investidores ou não. O quê? Você falou ou, aí parou? Eu falei ou não, eu vou gravar de novo. Não, você falou ou não? Foi. Ah, então tá bom. Não, mas ficou ruim. Porque você falou ligeiro, respira e briga. Menina fechada, tá? É 9h20, 9h10 ainda. Para concluir essa... Como conclusão do trabalho, nós trouxemos esses 3 pontos. Aí você já começa, né? Como conclusão desse vídeo, a gente trouxe 3 pontos principais. A DRE é uma das principais demonstrações contábeis, pois mostra o resultado econômico da empresa em determinado período. É a partir da DRE que conseguimos identificar se uma empresa tem lucros ou prejuízos, se como ela performou nas operações e se está conseguindo manter a eficiência ao longo do tempo dela. Nossa Senhora, não sei de nada dessa parte. No caso, leia aqui um, leia aqui o outro, né? Não, então eu vou aqui, ou seja, quando a DRE é elaborada corretamente, ela se torna confiável tanto para quem está dentro da empresa quanto para quem analisa de fora, como investidores, bancos e outros usuários. Nem que eu faça um ponto, pause e depois faço o outro. Como segundo ponto, nós temos sua correta elaboração, seguindo as normas da Lei 6.404 de 76 e o CPC 26, garante transparência, comparabilidade e credibilidade das informações contábeis. Ou seja, quando a DRE é elaborada juntamente desses conceitos, dessas normas e desses fundamentos, ela se torna ainda mais confiável para quem está dentro da empresa e para quem vai analisar esses dados de fora, como credores, investidores, bancos e etc. O segundo ponto foi: portanto, a demonstração do resultado do exercício não é apenas exigente contábil, mas um instrumento de despesa. Pior que não, eu travo. E como terceiro ponto, ela é uma ferramenta essencial para análise de desempenho, planejamento estratégico e tomada de decisões por parte dos usuários internos e externos. A gente já falou muito sobre isso, então, a demonstração do resultado do exercício não é apenas uma exigência contábil, é algo que é um instrumento indispensável para qualquer empresa e para qualquer investidor de fora, para qualquer pessoa de fora dessa empresa também. Principalmente para entender a saúde financeira dessa empresa e orientar sempre nas decisões, nas suas decisões futuras. Vou gravar de novo isso. Como terceiro ponto, a gente trouxe: é uma ferramenta essencial para análise de desempenho, planejamento estratégico e tomada de decisões por parte dos usuários internos e externos. A gente já enfatizou bastante isso. Então, a demonstração do resultado do exercício não é apenas uma exigência contábil, não é apenas algo que eles fazem porque é obrigatório fazer, mas é algo extremamente necessário, é um instrumento indispensável na contabilidade e para entender a saúde financeira da empresa e orientar sempre em suas decisões futuras. Agora, falar dessas referências. Próximo ponto é o quê? O obrigado.
Aqui nós trouxemos as referências que nós usamos para fazer esse trabalho. Temos a Lei 6.404, temos o Comitê de Pronunciamentos, usamos vários CPCs e... O que é isso? Sim, um livro, né? Isso é um livro? Esse último? José Carlos, Contabilidade Introdutória. Vou pegar, que era só aquele mesmo. Bem, como referência desse trabalho, nós usamos principalmente a Lei 6.404, de 76, alguns pronunciamentos contábeis e também esse livro de José Carlos, Contabilidade Introdutória. E foi isso. Obrigado pela atenção. Eu acho que eu vou gravar de novo e não vou falar, porque nós não sabemos nem o que é esse livro. Não, você só fala, a gente usou essas leis e esse... Mas não tá aí. Mas tá bom. Que? Deixa assim? Deixa. Mas você vem pra terminar de gravar, que terminar de gravar. Pronto, terminar no mesmo segundo de novo, porque aí fica mais fácil na hora. 1h06. Vai. 1, 2, 3.